Professor, Pronto, tá gravando já. Bora lá, que avaliação que vocês fizeram, Valdenir? Você fez o simulado? Você fez o simulado, né? professor, na verdade eu fiz os dois, né? Fiz o simulado e o da CPA 10 lá, né? Não, Fiz você os fez dois. a prova discursiva ou você fez o simulado da CPA 10? Não, eu fiz o simulado. Ah, tá, beleza. Show de bola. O que você achou, cara? O simulado é bem complexo, né? Você tem que ter bastante atenção, assim, Uhum, tem bastante coisa, bem extenso, né, o conteúdo. certo. Mas você hoje, você não é da área financeira, não, né? Você não atua na área financeira. Não, não atuo Não. não, professor. O que você achou? Qual é a tua chance, na tua opinião, caso você se dedique para isso, enfim, de você passar nessa prova? Porque você conseguiu alcançar os 70%, né? Isso, consegui. Quantas vezes você fez para conseguir alcançar? Professor, bem sincero, fiz 4 vezes, hein? Não, tranquilo. Inclusive, o simulado ele dá essa possibilidade que é exatamente para a gente poder tentar quantas vezes forem necessárias, né? Mas você acha que é possível? Você acredita que se a gente se dedicar aí nesse semestre, pegar firme lá em dezembro, fazer essa prova, uma chance, você acha que dá certo? Professor, eu creio que sim. Uhum. Eu creio que eu dar mais uma estudada aí, eu creio que Pega, dá né? certo sim. Ah, legal. Bacana. Maico, você fez qual? Você fez o simulado também, né? professor, pra ser sincero, professor, por enquanto eu fiz só o simulado também. Não, mas era só isso ou a outra, não precisava fazer os dois. Entendeu? Era só o simulado ou a prova discursiva, né? A prova discursiva seria mais para quem ou não alcançou os 70% ou não queria fazer mesmo, não tá interessado no lance da CPA 10 e quer só mesmo medir o desempenho na disciplina, né? Mas você conseguiu quantos por cento, você lembra? Não, professor, o meu é um. O meu, na verdade, é um falso aprendizado, vou ser sincero pro senhor, né? Porque eu tirei um dia pra fazer ela, né? Uhum. Eu devo ter tentado umas 20 vezes. Eu tava com o conteúdo aberto ali estudando, né? Então, assim, eu já. Aí é tipo assim, a prova começou a limitar as questões, né? Começou a aparecer Começou a questão repetir. parecida. E aquele momento que eu gravei aquela resposta, foi uma resposta assim, de coisas que eu já tinha acabado de ver, que eu já estava ciente. Uhum. Mas assim, me ajudou. Hoje, depois da prova, que Ah. foi assim, dia quase todo de estudo, hoje eu tenho muita noção, assim, Pronto, não, não então eu já concretizei. ganhei o meu semestre, Mike, pelo seguinte, a gente tem uma ideia errada do objetivo de uma avaliação. Né? A gente, às vezes, e eu digo a gente porque a gente, como professor, a gente também é instruído, assim, ao longo da nossa experiência, de que o nosso objetivo aqui do dia a dia é nota da prova, né? É que a gente consiga mostrar para a faculdade que o aluno foi bem na prova, que vocês consigam mostrar para a faculdade, para os pais de vocês, para quem paga a faculdade, ou para quem tem uma expectativa em vocês, de que vocês tiraram nota boa na prova. E assim, eu pessoalmente hoje, depois de bater muita cabeça, né, de discutir muito sobre o processo de ensino e aprendizagem, sobre aprendizagem na gestão, principalmente, na área da gestão, a gente chegou à conclusão de que prova é uma ferramenta, né, ela faz parte da nossa realidade, da realidade acadêmica, mas ela de longe a ferramenta mais importante do processo, né? Você acabou de falar aí, você passou um dia inteiro com o material na mão, fazendo, né? E talvez considerou um falso aprendizado. Mas só o fato de você ter se dedicado durante esse período e absorvido mais do que você absorveu durante as aulas, a gente já conseguiu alcançar o nosso objetivo, que era fazer você refletir sobre o conteúdo e talvez o que você não havia pego, não havia assimilado, não havia dado tanta atenção durante as aulas, talvez ali foi esse momento de reflexão. Então é muito importante que a avaliação ela tenha esse papel formativo também, né? Se você conseguiu aprender uma coisa durante a prova, putz, já alcançamos o nosso objetivo, né? Porque a prova em si ela só vai dar uma nota, só vai dar um indicador e está feito, né? Vai ter uma prova, vai ter duas provas, vai ter uma terceira chance, então o importante é que a prova sirva de aprendizado. O importante é que durante a prova
vocês também consigam aprender. Então eu já me sinto satisfeito pela tua resposta. Embora você tenha entendido como um falso aprendizado, mas eu entendo que pelo fato de você ter, mesmo que repetido questões, mesmo que tendo feito novamente, algum aprendizado foi trazido durante esse processo, né? Então já complementou, tá ótimo. E aí eu não sei exatamente, acho que vai depender muito de aluno por aluno, né? Como que você vai usar essa competência que a gente está estudando nesse eixo agora, né? Se você vai ir para esse caminho ou não, se você sentir que talvez um braço que você vai explorar depois quando você for para o mercado, aí muda um pouco o estímulo da dedicação. Eu acho que se dedicar, todo mundo vai se dedicar, mesmo que seja para tirar nota, né? Mas sobre a competência, vocês chegaram a sentir que talvez esse é o caminho de vocês ou ainda não? Vamos deixar mais para frente, talvez vai vir outro eixo aí que vocês se adaptem mais. Ô professor, só para complementar essa frase que eu falei pro senhor, eu achei uma falsa nota assim porque, por exemplo, você falar que a nota foi 95, falar assim, meu Deus, o cara domina, né? Mas é assim, naquele momento da prova tava muito fresco, né? O conteúdo eu já tinha visto várias vezes, mas assim, é igual o senhor falou, não tinha pensado por esse lado. Eu querer tirar os 70% acabou me forçando, porque eu tinha tirado 70%, mas eu falei, pô, não vou ficar na média, né? Vou tentar. E aí fui revendo o conteúdo e me fez aprender mais. É igual o senhor tá falando. Eu nunca tive uma perspectiva de partir para esse lado. Não tinha conhecimento da CPA 10. Nem me passava pela cabeça esse tipo de conhecimento. E já começou a amadurecer em mim uma possibilidade, por exemplo. É um leque a mais, né? Não, e você é da contabilidade ou ADM? Eu sou ADM. ADM, né? Para ambos, esse mercado é um mercado muito bacana. Eu, cada dia que eu me preparo, vou montar uma aula para esse assunto, eu me sinto com mais tesão de aprender mais, sabe? Eu acho que isso, exatamente esse o sentimento, aquela sensação de que a gente não sabe nada, né? E de que a gente tem muito ainda a aprender e explorar de mercado. O que tem que tomar cuidado desse mercado aqui é que tem muito charlatão, né? Tem muito charlatão, tem muita gente que vende uma receita de bolo, vende sucesso, e isso acaba, eu confesso que eu acabo às vezes ficando um pouco receoso de entrar mais a fundo, mas que dá vontade de entrar no mercado de ações, que dá vontade de investir, comprar fundo de investimento, comprar criptomoeda e escambau, mas eu acho que é um aprendizado muito legal. Eu estou gostando bastante. O próprio lance das criptomoedas, por exemplo, né, do Bitcoin, se no primeiro dia que a gente falou de Bitcoin aqui na aula, alguém foi atrás para aprender, conhecer e investir, já ganhou dinheiro. Né? Valorizou durante esse período, valorizou pra caramba. Boa noite. Ô, João. Eu não sou muito de falar, só escuto bastante, mas eu tirei meu dinheiro do Bitcoin. Rapaz, eu investi pouco, R$900, quando eu tava 162 mil. Eu consegui dobrar o dinheiro hoje. Ontem eu tirei ele. Porque ele tava dando 362 mil, aí eu tirei, porque ele vai ter uma caída agora. Sim. Então eu ponhei 900, faturei 1.800 em 2 meses. Olha que loucura, cara. E eu não tive coragem, você acredita? eu fiz pelo mercado Bitcoin. Quando a gente começou a falar sobre isso, eu imaginei que já teria talvez uma queda, principalmente por conta do que o Elon Musk fez, né? Ele comprou, mas ao mesmo tempo ele foi lá e deu uma queimadinha também no negócio. Caiu pra caramba. Não, mas caiu, mas logo em seguida ela recuperou, Sim, né? subiu de uma vez. E ele tá caindo, agora ele vai cair de novo. Não, mas eu acho que aí é correção, né? Aí é correção. Mas aí pra quem tá preocupado com curto prazo, tá massa. Se você tirou o dobro, pô. Mas eu acho que ainda vale a pena, viu, João? Sim, só que ele vai cair mais ainda. E eu tirei o dinheiro porque eu tô precisando comprar um negócio. Aí o que sobrar eu vou apanhar nele de novo. Que maravilha, cara. Que bom. Só que tem outras moedas aí que estão crescendo muito mais. A gente, tipo, só dá bitcoins, mas tem moeda ali que, tipo assim, tá custando 5 centavos. Esses dias teve uma que subiu, que foi pra R$5. Não, a tendência é essa. Pra vocês terem uma ideia, só o Bitcoin, em
termos de valores, ele tá maior do que a bolsa de valores inteira. Sim, só que, tipo assim, o povo fica muito focado no Bitcoin, mas tem outras moedas que pode dar muito mais dinheiro que o Bitcoin. Sim, sim. Mas você tá com tempo para poder fazer isso ou você tá pegando ali não dá tempo? Mas de madrugada, por exemplo, meia-noite, eu começo a O mexer. complicado é isso, porque durante o dia tem muita coisa acontecendo, né? Mas durante o dia eu sempre tô lá, atualizando pra mim ver. João, então acho que assim, você já conhece o mercado, né? Então você já está vendo que é um braço bem possível da nossa atuação, né? Do administrador, do contador. E é um lance que você já está fazendo agora. Talvez se você se dedicar para isso, se você sentir que esse é o caminho, pô, você pode viver disso, e viver bem. Rapaz, e pensa, imagina você põe R$900, daqui 2 meses você tirar mais 900. Só que assim, você deu muita sorte porque você pegou um evento que não é comum, né? Não é comum, isso não é comum acontecer. Você pegou um time muito bom. Agora, o importante é a gente usar esse tempo enquanto você está na academia. Você está no terceiro ou no segundo semestre? No segundo. Putz, cara, você está no segundo semestre. Imagina só se você usar esse tempo daqui até o final do curso para você aprender, explorar mais, explorar os professores e tal, fazer projeto. Daqui a pouco, se você optar por viver disso, é um caminho, né? É uma opção. E aí, além disso, ainda tem a carreira bancária, que é uma outra carreira super segura, estável. Né? Só que agora eu vou focar em outra moeda aí, que tá bombando também. Pois é, eu queria ter tempo. Honestamente, eu queria ter tempo. Eu dei uma brochada, assim, vou ser bem sincero contigo. O meu foco era já aposentadoria, né? Eu já tenho 35, então eu queria montar um fundo de reserva para aposentadoria. Mas aí, como a gente acabou indo para o ramo do empreendedorismo mesmo, e aí o investimento é menor e o retorno é mais rápido, mas o risco também é muito mais alto e você precisa se envolver mais, eu não consegui ter tempo para poder me dedicar para isso. Então, hoje eu não consigo mais fazer poupança para aposentadoria, sacou? Entendo. Mas faz assim, professor, baixa o mercado Bitcoins, faz uma conta, põe uns R$500 pelo menos. Eu baixei, eu não deu foi tempo para fazer. Faz um Pix, o dinheiro vai cair na hora. Quando o senhor for comprar, compra em ordem rápida. Que vai comprar na hora, fracionado. E já vai começar lá a render. Espera dar uma baixada, você vai lá e compra. Vou esperar dar uma quedinha, mas é o que eu estava te falando. Eu não me sinto à vontade de fazer nenhum tipo de investimento se eu não estiver literalmente focado para acompanhar, entendeu? Porque são muitas variáveis. Eu entendo, São muitas variáveis. E eu não estou conseguindo ter esse tempo para poder fazer isso. E aproveita, professor, porque vai subir para 700 mil esse ano ainda, hein? Pois é. Vamos ver o que vai dar, né? Espero que daqui a pouco a gente esteja falando de novo sobre isso, que você ganhe mais dinheiro ainda. Deus abençoe. Amém. Vamos lá. Então, fundo de investimento, galera. Então, só para a gente poder entender onde é que a gente parou, né? Lembrando que a nossa aula, ela é organizada na sequência dos módulos da prova, né? Da CPA 10. E lembrando que a CPA 10 é a mais simples, é a mais humilde das certificações que tem no mercado financeiro. Essa aqui é para vocês aprenderem como funciona o sistema financeiro, aprender como é que funcionam os primeiros produtos, né, de ativos, para que vocês possam, caso vocês optem por ir por esse caminho do mercado bancário, da carreira bancária, vocês consigam atender um cliente, sugerir propostas de investimento dentro dos produtos que o banco ali que você vai estar trabalhando oferta, né? O banco, a maioria deles são agentes financeiros que revendem ou que comercializam ou que distribuem produtos financeiros, né? Então, vocês seriam esse ator comercial que estaria ali negociando e oferecendo produtos para o seu cliente, né, auxiliando ele de acordo com o perfil daquele investidor. Então, essa certificação ela é a mais básica exatamente porque ela te dá condições de você, pelo menos, conversar no nível legal com o teu cliente. Ela não te habilita, por exemplo, ainda a você gerenciar um fundo de investimento. Não é o caso. Aí você já precisaria de uma certificação mais avançada também da própria Anbima, mas também não é o bicho da goiaba. A CPA 20, que é a que eu vou fazer, eu já tenho a CPA 10, a CPA 20 que eu vou fazer, ela dá espaço para que você seja gestor, né, de carteiras. Então você já pode, inclusive, fazer sugestões. Né, dizer, olha, baseado nisso aqui, vamos fazer dessa forma, vamos montar a sua carteira de investimento. Né? Então já normalmente isso é solicitado para gerentes de banco, já dá um espaço maior. Então, para quem talvez gostou da brincadeira, né, quem está assistindo depois a aula, talvez aí, fez o simulado, viu que
que tá fácil ou que é possível se dedicar um pouquinho mais e conseguir avançar, já vai para 20. Faz a CPA 20 porque o conteúdo é muito similar, muda muito pouca coisa, e com uma semana aí de pega que você der, tem muita coisa na internet, muita apostila gratuita, tem muito curso pago também, que às vezes vale a pena, dependendo do investimento, e já faz direto a CPA 20. Você não é obrigado a fazer a 10 para fazer a 20, você pode ir direto para a CPA 20. Então, eu aconselho demais, é carreira mesmo, tá? Eu tenho amigos meus, que quando eu fiz a CPA 10, lá em 2000 e pedrinha, eu acho que eu fiz em 2009, se não me engano. Eu contei a história para vocês, eu iria assumir um cargo dentro da prefeitura. Na verdade, não, existia um cargo vago que precisava dessa certificação, ninguém conseguia passar. Eu fui lá, não, vou fazer. Fiz a certificação, passei e assumi o cargo. Durante 2 anos eu fiquei atuando nessa área. E aí depois eu fui para a docência mesmo, né? Me dediquei à docência mesmo. Aí saí do Mato Grosso do Sul, fui embora. E aí durante essa mesma época eu tive alguns amigos meus que gostaram da brincadeira, viram que não era algo tão inacessível, fizeram e logo em seguida já entraram em banco. Eu tenho pelo menos 3 cases de amigos meus que estão até hoje, desde essa época, 2011, 2010, que entraram e nunca mais saíram de banco. Estão no Bradesco, estão no Sicredi, Banco do Brasil. Então, bem obrigado. Né? Salário ali de pelo menos 6, 7 mil reais há quase 10 anos. Isso aí é uma puta estabilidade para qualquer um. Né? E aí só para crescer dentro de um Banco do Brasil é um abraço, né? Dentro de um Bradesco, então os caras estão muito bem. Né? Então é um caminho possível. Não é fácil, mas é possível. É bem acessível. Né? Eu acho que essa é a palavra. Então vamos lá. Fundo de investimento, que é o próximo módulo, né, da nossa... É a aula 7, tá? Aqui está a aula 4, mas é a aula 7. É o 6º módulo da nossa apostila. Lembrando que para quem está perdido, lá no nosso Classroom tem uma apostila da Top Invest com todo esse material. Tudo que eu estou colocando aqui tem lá em texto, explicando os detalhes. Então, por isso que às vezes eu passo por cima de algumas coisas que vocês podem consultar melhor lá. Além disso, eu também sempre posto em cada aula pelo menos um vídeo com um resumão de tudo que eu coloquei aqui. Tem vídeos da própria Top Invest, que é uma escola, né, de preparação para esses cursos. E hoje eu postei uma playlist, se não me engano, chama-se T2, um canal que tem no YouTube, que eu achei um pouquinho mais mastigado as partes da aula do que a aula da Top Invest. Eu achei a aula da Top Invest um pouco extensa demais e não ficou tão objetivo. Essa playlist que eu postei hoje, ela é bem mais objetiva, mais didática, então eu gostei mais. Então, depois, quando vocês tiverem um tempinho, ou se tenha ficado alguma dúvida, ou quando for fazer o simulado desse módulo, dá uma analisada lá que vale a pena. Tá? Então vamos lá, pessoal. O que é um fundo de investimento? João, você ia falar alguma coisa? O professor, eu ia falar que eu cheguei meio atrasado na aula. Aquele simulado lá vai ser... Como é que vai ser? Vai ser prova? Desculpa, João, não entendi. É que o senhor mandou um simulado no grupo lá, não mandou? Não, como eu deixei bem claro, tem lá o tópico avaliação bimestral. Na avaliação bimestral, você pode fazer de 2 formas. Inclusive, já até encerrou o prazo. Não sei se você já tinha feito. Ah, não, eu já fiz. Não, é que apareceu um que o senhor mandou. Agora? Avaliação prova 1. Não, é que exatamente, eram 2 opções. Vocês podiam fazer ou esse simulado, que já estava disponível fazia 2 semanas, ou então a prova. Quem não conseguiu fazer o simulado, quem não conseguiu alcançar os 70%. Então, quem não conseguiu, aí faria aquela prova. Se não, era só o simulado mesmo e seria só postar o resultado. Ah, o senhor só postou vídeo hoje, né? Não, hoje o material já está todo lá. Hoje tem um simulado também só de fundo de investimento. Tem uma tô vendo aqui, fundo de investimento. Que eu estou falando, da T2, e já tem esse material que eu estou projetando aí para vocês. Esse simulado é para fazer e mandar foto pro senhor? Não. Esses simulados semanais que a gente vai fazendo em cada aula, ao final de cada aula tem um simulado. Então, ele é nível de exercício. Ele vale depois como parte da nossa nota parcial. Então, esses 30%, esses 3 pontos, são desses simulados aí. Tá bom? Mas vamos lá, então. Mas já está lá, tá na aula 7, fundos de investimento. Depois dá uma conferida. Então, o que é um fundo de investimento, pessoal? Na aula passada, né, antes da avaliação, a gente falou sobre princípio de investimento, né? A gente falou sobre qual é o objetivo de um investimento, né? Que é você buscar
corrigir a inflação, né? A gente viu o que é a inflação também já. A inflação é a perda do poder de compra, né? Que é o aumento dos preços da economia, o aumento generalizado dos preços. Então, quando você poupa, né, o poupador ou o investidor, ele tem duas missões no processo de poupança. Ele vai, e quando eu falo poupança, eu não estou falando da poupança, eu estou falando do ato de poupar. Pode ser em Bitcoin, pode ser em fundo, pode ser em ações, pode ser em debênture, em qualquer ativo do mercado financeiro. Então, ele tem duas funções. A primeira, compensar a inflação, né, ou seja, ele precisa investir de uma forma que esse investimento compense a inflação durante aquele período e sobre dinheiro ainda. Então, ele tem a missão de conseguir obter um ganho acima da inflação, né, que é o que a gente chama de ganho real, né, que é aquele ganho depois que eu faço a dedução da inflação. E aí a gente vai começar a falar agora, a partir dessa aula e continuando na outra, sobre o que é uma das opções de poupança, que é o fundo de investimento. Então, o que é um fundo de investimento? Diferentemente de você pegar o seu dinheiro e ir lá e comprar uma casa e colocar ela para alugar, por exemplo, ou de você pegar o seu dinheiro e ir na bolsa e comprar ações, ou de você pegar o seu dinheiro e ir lá num operador e comprar criptomoedas, o fundo de investimento, ele é uma situação onde você entrega o seu dinheiro, né, a um administrador de um fundo, onde uma série de pessoas, um conjunto de pessoas, assim como você que também tem um valor limitado de poupança, né, não tem, por exemplo, $1 bilhão, eu não tenho 1.000, 10 mil, 5 mil, 20 mil, e aí eu preciso fazer esse dinheiro render de alguma forma. E eu não tenho tempo, né, como eu acabei de falar, de me dedicar a fazer sozinho esse processo. Então, ou eu não tenho dinheiro suficiente para poder comprar uma casa, e aí eu não vou conseguir ganhar aluguel, ou eu não tenho tempo para poder fazer a gestão desse fundo, ou comprar ações, vender ações, fazer day trade, ou ficar atento ao que está acontecendo no mercado. Então, eu não consigo. Ponto. Isso é uma verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o meu dinheiro para alguém, para que essa pessoa, ou essa pessoa física ou jurídica, que no caso é o administrador do fundo, possa pegar esse meu dinheiro, juntar com o dinheiro de outras pessoas e aplicar esse dinheiro para que esse dinheiro tenha um retorno ao longo do tempo. Então, um fundo de investimento, ele nada mais é do que uma junção do dinheiro de várias pessoas que vai ser administrado por uma pessoa jurídica ou física, e ele vai ter um objetivo específico, né? Ele vai ter um objetivo de alcançar um determinado retorno financeiro, né? Então, e esse retorno, ele vai depender também de que forma que ele vai ser gerenciado, de que forma que esse recurso vai ser gerenciado. E aí nós temos hoje no mercado financeiro uma infinidade de opções, né, sobre o que fazer com esse dinheiro que foi emprestado pelos investidores, né? Você pode investir em ações, né, que é um fundo de investimento de ações. Você pode investir em títulos públicos federais, que a gente já falou, né? Título público federal é um papel que o governo emite no mercado com a promessa de pagamento. Então, é um cheque assinado pelo governo, então o risco é muito baixo, né? O risco é muito baixo. Então, você compra o título do governo, você empresta dinheiro para o governo e recebe no futuro com juros. Você pode investir num fundo de investimento que só investe em título público federal. Então você não comprou diretamente o título público federal. Quem comprou foi o fundo. Então tem vários tipos de fundo. Tem um fundo, por exemplo, que é fundo imobiliário. O fundo imobiliário, o que ele faz com o dinheiro? Ele investe em imóveis, ele constrói casa para alugar. Tem fundo de investimento logístico, que o cara vai investir em galpão de logística, né, aqueles galpões enormes, vai construir navio. Então, cada fundo de investimento tem uma forma diferente, um objetivo diferente, ou seja, uma expectativa de retorno, e ele também tem uma forma diferente de gerenciar esse dinheiro. Vocês entenderam, pessoal? Então, o fundo de investimento é uma grana que é juntada, é unida, né, por investidores que tem dinheiro sobrando, e aí você vai ter um administrador que vai pegar essa grana e vai investir em alguma coisa, né? E essa alguma coisa, esse objetivo de investimento, ela tem que ser muito bem claro para todo mundo.
primeiro, para a própria CVM, que é o Conselho Monetário, Conselho de Valores Mobiliários, desculpe, e que é quem fiscaliza, né, o mercado financeiro e autoriza a abertura dos fundos. Então, se você é um banco hoje, você pode criar um fundo de investimento com autorização da CVM. E tem que ficar muito claro também para os investidores, né? Ou seja, todos os detalhes, a expectativa de rentabilidade, o histórico de rentabilidade, o risco, a liquidez, né? Ou seja, quanto tempo demora para eu conseguir resgatar o meu dinheiro, as taxas, quanto que eu vou pagar por isso. Então, tudo isso tem que ficar muito bem claro para todo mundo, tá? Então, é um mercado muito controlado, é muito seguro e é hoje uma forma de investimento mais adequada para pessoas como o meu caso, que quero investir, não quero deixar de poupar, mas eu não tenho tempo para me dedicar a fazer isso sozinho, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o meu dinheiro para alguém administrar isso para mim. É lógico que isso tem um custo, né? É lógico que eu vou pagar por isso, eu vou pagar uma taxa por isso, que é a taxa de administração, né? Ou a taxa de performance, dependendo da situação, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas o importante é vocês entenderem como é que funciona esse produto financeiro, né? É um produto onde alguém vai gerenciar o seu dinheiro para que esse dinheiro tenha retorno. Tem risco? Lógico que tem. Dependendo do fundo, dependendo do objetivo que você for entrar. Por exemplo, o fundo de ações, que é um fundo onde a maior parte dos investimentos for de ações, existe um risco natural. Assim como tem risco em ações, tem risco no fundo de ações, né? O imobiliário tem risco? É um risco muito menor. É um risco muito menor, mas o lucro, ou seja, o retorno, também não é tão grande quanto um fundo de ações. Então, o fundo de investimento, ele vai ter uma característica similar ao tipo de bens que ele vai estar negociando. Vocês me entenderam? Então, se aquele bem está em alta no mercado, se aquele ativo está em alta no mercado, o fundo vai estar bombando. Agora, se aquele ativo foi mal, né, se os ativos dos quais eu investi tiveram prejuízo, você vai ter prejuízo também no teu fundo de investimento, né? Os ativos que o fundo possui vão perder valor, vão estar negativos e automaticamente as suas cotas de fundo também vão perder valor. Vocês entenderam até agora? Tá tranquilo? Isso aqui é 90% da discussão. Michael, tá tranquilo? Tranquilão. Beleza. Então, assim, como é que funciona, né? Para que você possa comprar uma parte, né, do fundo de investimento. Mas antes disso, deixa eu só mostrar para vocês qual vai ser os tópicos. Espero que a gente consiga terminar hoje, mas se não, a gente segue normalmente. A gente tem bastante tempo nas próximas aulas para a gente poder aprofundar melhor, né? A gente conseguiu fazer render bastante o primeiro conteúdo. Então, primeira avaliação, né? Então, a gente tem bastante tempo. Então, como é que funciona um fundo de investimento? Né? Alguém, uma administradora, como eu falei, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, cria o fundo, né? Recebe a autorização da CVM, que é o órgão máximo de regulação do mercado financeiro, cria o fundo e coloca o fundo no mercado para vender. O que ele vende? Né? Ele vende cotas, ele vende partes, ele vende parcelas de um fundo, né? A gente vai entender um pouquinho melhor, né, essas características dessas cotas, mas eu até já coloquei aqui a fotinha de um condomínio, de um prédio, né? É mais ou menos assim que funciona. Eu sozinho não teria condições de construir um prédio. Então, o que eu faço, né? Eu compro o meu apartamento. O meu vizinho vai comprar o apartamento dele, vai investir, assim como eu, meu vizinho. Outros investidores vão comprar suas cotas, que são os apartamentos, e daqui a pouco a gente tem um prédio ali de 15 milhões erguido. Eu sozinho não teria condições de comprar um prédio de 15 milhões, mas eu posso comprar uma parte, ou seja, eu posso comprar uma cota. E é assim que funciona o fundo de investimento. Ele também tem síndico, né? Ele também tem fiscal, ele também tem o proprietário, né? Quem assumiu o risco e criou aquilo. Então, é muito similar a um condomínio,
né, a ideia de condomínio, que sozinho eu não consigo, mas no coletivo rola, dá certo, a gente consegue juntar o nosso patrimônio e a gente consegue ter algo maior do que eu teria se eu estivesse sozinho. Tá? Então, quais são os tópicos que a gente vai ver nessa aula? O primeiro, conceito de fundos e cotas, né, que a gente já está discutindo. O segundo são as funções administrativas, então aqui eu vou apresentar para vocês quem é o administrador do fundo, gestor do fundo, enfim, algumas outras funções que tem dentro de um fundo de investimento. Ele funciona como uma empresa, tá? Ele é uma empresa, ele tem CNPJ, inclusive ele funciona dessa forma. Eu vou falar sobre a documentação do fundo, né? Quais são os documentos que precisam existir para um fundo ser válido, né? Vou falar sobre as taxas e cobranças. Isso aqui é muito importante, principalmente para que a gente possa decidir sobre qual fundo investir, tá? Porque às vezes isso aqui fica nas entrelinhas, né? O fundo é maravilhoso, mas aí a gente vai ver a taxa administrativa, ela come todo o lucro, né? Então é muito importante isso aqui ficar bem claro também. A gente vai falar sobre política de investimentos, né? Que é mais ou menos o que eu já adiantei sobre os objetivos, né? Ou seja, cada fundo tem um objetivo, uma política de investimento específica, né? Ele tem uma meta que ele precisa cumprir, ele tem tipos de investimentos que ele vai fazer ou não, então tem tudo isso também. Aí a gente já entra em tipos de fundos, tá? Isso aqui começa a ficar mais importante para a prova, para o exame, para a certificação, que é o que mais cobra, e principalmente a questão da classificação dos fundos de investimentos na CVM, por meio da Instrução Normativa 555, que é quem define essa classificação, né? que define quais os tipos de fundo, as características de cada um e por aí vai. Além disso, essa própria instrução ela também define as normas de divulgação e publicidade de rendimentos, né? Ou seja, é uma das obrigatoriedades do fundo de investimento publicar os seus resultados, né? Porque ela está lidando com dinheiro de terceiros, não é dinheiro dela, é dinheiro de outras pessoas que estão investindo nela. Então, essa transparência, ela deve ser permanente, e aí tem algumas regras para essa transparência. Existe tributação, né, em cima dos fundos de investimento, assim como qualquer outra empresa, ela também vai ser incidida de tributo, ou seja, eu como investidor também vou pagar imposto em cima disso. Então a gente vai ver como é que funciona essa tributação, que é a parte mais complicada, é a parte mais chata, mas não tem como escapar disso, né? Talvez aí as criptomoedas ainda estão escapando disso, né, João? Da parte de tributação. Tem só imposto de renda, né? Ou tem IOF também? Você chegou a ver isso ou não? João Vitor, está aí? Acho que ele não está. Mas enfim, cada tipo de investimento tem uma tributação diferente, né? E os fundos de investimento vão ter IOF e imposto de renda, que são o famoso come-cota, né? Come-cota aqui, que é o terror dos investidores, né? Que é onde a gente vê o nosso patrimônio indo embora. Mas não tem como escapar, né? É um negócio formal, então ele vai ter também tributação. E aí eu vou falar um pouquinho, na verdade eu vou instigar vocês a buscarem um pouco mais sobre o Código de Regulação da Anbima, né? Porque, de novo, a Instrução Normativa 555 da CVM, ela é regra, é norma, tá? A CVM é um órgão do governo. Então, ela está sob a gestão do Banco Central, que está vinculado ao Comitê, ao Conselho Monetário Nacional, né, que é quem gerencia o sistema financeiro. Então, ela é um órgão do governo que faz a fiscalização do mercado financeiro. A Anbima, né, Anbima, ali está com M, mas é com N, Anbima, é a Associação Nacional de Empresas do Mercado Financeiro. Então, ela tem o papel de moralizar o mercado financeiro, né? de definir boas práticas, que é exatamente o que esse código coloca. E ela tem vários códigos, e um deles é o Código de Melhores Práticas sobre a Administração de Recursos de Terceiro, que é isso que você faz em um fundo de investimento, né? Você trabalha com dinheiro de outras pessoas. E isso, o que é importante frisar, galera, é que isso não é no banco, ou seja, você pode ser funcionário de um banco, né? Mas
Mas o dinheiro que a pessoa está colocando no fundo de investimento, ela não está colocando no banco. Ela está investindo no fundo de investimento. E esse fundo de investimento não vai ter nada a ver com o banco. O banco ele é um CNPJ e o fundo de investimento vai ter outro CNPJ, vai ser outra empresa separada. E o dinheiro das duas coisas não podem se misturar. Inclusive a gente chama isso de Chinese Wall, né? que é muro chinês, né? Alguma coisa nesse sentido. Que a ideia é exatamente não misturar o dinheiro do banco com o dinheiro do fundo de investimentos. Não pode acontecer. O dinheiro do fundo de investimento não vai ser emprestado para alguém, não vai ser colocado para fazer empréstimo no banco. Isso não existe, não funciona. Esse dinheiro vai ser usado exclusivamente para obter um retorno por meio da aplicação. Ou seja, esse dinheiro vai ser aplicado em algum objetivo de acordo com a política de investimentos do fundo. Tá? E, inclusive, fazer aplicações que não estejam previstas no fundo de investimento, na política de investimento, pode levar a multa ao administrador, a multa a todos os envolvidos ali, né? Porque foi contra aquilo que estava definido na política de investimento. Então vamos lá, um a um, né? Primeiro, conceito de fundos e cotas. Pode falar, Mário. O senhor perguntou sobre a tributação aí, na revista de Direito Tributário atual, se o ganho for acima de R$35 mil mês, ele vai ser tributado em 15% como imposto de renda só. Tu tá falando do Bitcoin? Do Bitcoin. Tá, mas isso é no ato do resgate, será? Ou é no imposto de renda? Isso, é fechado mensal. Tem que fechar mensal, então, declarar mensal. Então é igual ao fundo de investimento, então. Não tem como... Não é igual, mas não tem como escapar. Vai ter a cobrança também, menos mal. Eu achei que ainda tivesse a marginal essa cobrança. Ô professor, foi mal, não deu para responder aquela hora. O que o senhor perguntou mesmo? Sobre imposto, o que você pagou quando você resgatou? Você chegou a ver isso? Eu não terminaram o meu ainda não, professor. Ah, entendi. Tô fazendo ainda. Legal, não. Se você puder dar um retorno pra gente saber o que é que você pagou sobre criptomoeda para você fazer o resgate. Quais são as cobranças de impostos, no caso, né? Semana que vem eu dou um toque. Bacana. Aí, questão desse negócio da taxa, deu 2% para fazer o saque. Eles pegam 2% do valor que você tá retirando. Então tem uma taxa de retirada, será? Tem, uma taxa de saque no aplicativo. Aí, 2%. É importante a gente estar bem atento mesmo, né? É o meio deles ganhar dinheiro também, né? Por estar usando a plataforma. Porque no fundo, no caso, no fundo de investimento, é muito incomum essa cobrança da taxa de retirada. Você paga imposto de renda, como eu falei, você paga imposto de renda e paga IOF. Mas uma taxa de retirada é muito incomum. Professor, mas essa taxa aí, João, será que eles chamam de... É tipo como se fosse comissão, né? Que indicou, que é porque, igual você falou, da plataforma, né? É, tipo um custo de você ter deixado seu dinheiro ali. Mas assim, isso aí tem que estar muito bem claro quando você vai buscar o serviço. Quando eu falo de operadora, quando eu estou falando, por exemplo, aqui de quem vai te vender um fundo de investimento, ela é uma corretora. O aplicativo que você colocou o seu dinheiro para poder investir em Bitcoin é uma corretora. E aí você vai ter corretoras e corretoras. Cada corretora vai ter um pacote diferente de custos, né? Tem corretora, por exemplo, que não cobra taxa de administração, só cobra taxa de performance. Né? Qual que é a diferença? Na taxa de administração, até já talvez adiantando aqui alguma coisa, é uma taxa fixa independente do resultado. Eu vou te cobrar X, só que essa cobrança normalmente ela é ao mês, não é no resgate, por isso que eu perguntei, ela é ao mês, é um valor X em cima do teu patrimônio líquido. Então, se você investiu R$1.000, você vai pagar 2% ao mês de taxa de administração. Ponto. Não é no resgate, é ao mês. E aí tem outras que cobram só a taxa de performance, não cobram taxa de administração. Na taxa de performance, você paga um percentual em cima do quanto você obteve de lucro, né, em cima da meta que foi estabelecida. Então, se a meta era ganhar X%, em cima da meta, naquilo que foi além da meta, vai ser cobrado uma taxa de performance também. Mas dificilmente tem taxa de retirada. Legal. Mas vamos lá, então. Seguindo aqui, né, o conceito de fundo, acho que eu já adiantei bastante coisa aqui.
Eu já falei que é um condomínio, ou seja, é uma junção do capital de várias pessoas, né? Cada um com a sua parte. E aí quando você compra uma parte, você compra uma cota, né? Essa cota, ela não existe fisicamente, né? Ela é escriturária, como a gente chama, ou seja, ela é um documento digital, né? Você tem posse desse documento digital. O fundo de investimento, ele possui CNPJ, então ele existe legalmente como uma empresa mesmo. Então, quando você constitui um fundo, você constitui uma empresa, e ela vai ter que ser gerida como uma empresa. Ela vai ter custos, ela vai ter funcionários, ela vai ter investimentos, então ela vai ter esse custo. Esse custo, normalmente, ele vai ser bancado por meio dessas taxas que eu acabei de falar, né? A taxa de administração, a taxa de performance. E aí tem fundos que cobram sim taxa de entrada e saída, mas não é comum, é muito incomum para fundos muito específicos que isso acontece, principalmente fundos assim, top, mega blaster, que o cara nem quer mais dinheiro, né? Ele não está mais preocupado em capitalizar, ele não dá mais trabalho, ele não quer nem colocar mais gente lá dentro. Enfim, como eu já falei, ele possui objetivos específicos, então você vai ter fundos com objetivos específicos para o que fazer com aquele dinheiro, né? E qual é a meta de rentabilidade também daquele dinheiro. Eu tenho fundos, por exemplo, como é o caso de um fundo cambial, que o objetivo não é ganhar dinheiro. O objetivo de um fundo cambial não é ganhar dinheiro. O objetivo do fundo cambial, na maioria das vezes, e é fundo cambial por quê? Porque ele está atrelado a investimentos que oscilam de acordo com a oscilação do câmbio de uma determinada moeda. Então, para que eu uso um fundo cambial? Eu uso para poder talvez me proteger de alguma variação da moeda. Então, digamos que eu pago um aluguel em dólar, tá? Eu pago aqui um aluguel em dólar. E aí, esse aluguel eu pago uma vez por ano. Então, ao invés de eu pegar o meu dinheiro lá no final do ano e pagar o aluguel, e talvez eu possa pagar um aluguel muito caro apenas por conta do câmbio, o que eu faço? Eu vou colocando aquele dinheiro num fundo de investimento cambial que renda algo similar à variação do dólar, para que esse meu dinheiro no final do ano, que é quando eu vou ter que pagar o aluguel, esteja na mesma proporção da moeda estrangeira, do dólar nesse caso, né? Para que eu não tenha que tirar mais dinheiro do meu bolso para poder pagar aquele aluguel. Então, normalmente, isso a gente chama de hedge, né? Que é uma proteção que eu faço para não perder dinheiro em função da variação da moeda. Não é necessariamente para ganhar dinheiro, né? Então, como eu falava, possui objetivos específicos. Cada fundo possui objetivos específicos. Inclusive, eles podem ser criados para resolver problemas. A gente já tem situações onde você tem fundos que são criados para resolver um problema específico da sociedade, como um modelo de startup, né? Então, a gente tem aqui um problema na nossa cidade, a gente tem um problema social aqui, e aí essa região precisa de um investimento X. Vamos criar um fundo de investimento para poder captar recursos para poder resolver esse problema, por meio de recurso privado, né? Agora, por exemplo, não sei se vocês acompanharam, tiveram uma série de privatizações, né? O InfraWeek, como chamaram, né? No Ministério da Infraestrutura. E aí eles buscaram investimento externo para poder tocar setores da economia que são deficitários e que foram colocados à disposição do mercado privado para que eles possam gerenciar. E aí teve aeroportos, portos, estradas, ferrovias, escambau. Muitos desses investimentos que foram feitos ali foram captados por meio de ferramentas similares a fundos de investimento. Ou seja, dinheiro de outras pessoas que vão estar investidos ali, né? Deixa eu só ver o que o João colocou aqui. Professor, eu achei uma matéria legal aí da quantidade de imposto. Foi o Michael, né? Sobre as cripto, né? Bacana. Temos muito a aprender ainda. Como eu falei, né, os fundos eles têm CNPJ próprio, não se misturam com o caixa do banco, até porque o objetivo é diferente, né? Olha só que interessante.
Quando você empresta dinheiro para o banco, né? Vou emprestar dinheiro para o banco. O objetivo do banco é me pagar a menor taxa possível. Vocês concordam comigo? O banco quer me pagar o mínimo de taxa possível para pegar meu dinheiro emprestado. Ou seja, ele quer lucrar o máximo, logo ele quer me pagar o mínimo. Né? Agora, quando eu coloco meu dinheiro num fundo de investimento que aquele mesmo banco gerencia, ele vai tentar buscar o máximo de rentabilidade, ou seja, o máximo de juro para me pagar. Então, são objetivos, inclusive, conflitantes. Então, por isso que eu não posso misturar o caixa do banco com o caixa de um fundo de investimento que aquele banco gerencia. Porque senão eu vou ter um conflito de interesses ali. Por isso que tem CNPJs separados, né, que a gente chama ali de Chinese Wall. Para não haver esse conflito entre os objetivos aí. E aí o fundo, como eu falei, ele lucra em cima das taxas e em cima do desempenho que ele tem. Né? Ou seja, ele me fez uma promessa. Nós vamos buscar essa rentabilidade. Mas ele não é certeza de que ele vai alcançar aquilo. Então, quando ele consegue alcançar e passar aquele resultado, ele vai ser bonificado por aquilo. Agora, se porventura ele não alcançar, mas isso for uma realidade do mercado, ele não vai ser punido por isso. Ele vai ser punido quando ele for realmente incompetente e não conseguir fazer aquilo que ele prometeu, mesmo o mercado tendo tido condições de fazer aquilo, né, de alcançar isso aí. Então vamos lá, ainda sobre o conceito de cotas, como eu falei, elas são escriturais e nominais, ou seja, ela está no meu nome, eu tenho posse dela, e ela não existe fisicamente, ela é apenas digital, para que eu possa me desfazer dela, né? Ou eu vou, por meio de decisão judicial, caso, sei lá, eu morra, ou alguma coisa parecida, ou uma decisão que retire a posse dos meus bens, e aí ela vai ser transferida para quitação de alguma coisa. Eu posso fazer isso por escrito também, então digamos que eu defini aqui que eu vou dar as minhas ações, os meus fundos, né, de investimento, para meus filhos, herança. Então eu posso fazer isso por escrito, é lógico, vai ter que ser feito formalmente junto à administradora do fundo, ou então eu também posso negociar as minhas cotas. Eu posso ir até o mercado formal, no caso também uma corretora, e eu posso colocar à venda as minhas cotas de fundos de investimento. Então outra pessoa vai fazer a compra dessas cotas, e aí a posse vai passar para essa pessoa, que é quando a maioria dos fundos fechados é assim. O próprio fundo não recompra as suas cotas. Ou seja, você precisa vender as suas cotas no mercado financeiro para que você possa fazer o resgate daquela grana. Né? E aí, como eu coloquei aqui, o resgate, na maioria das vezes, é por meio da venda. Ou a venda para o próprio fundo, no caso de fundos abertos, ou a venda no mercado secundário, lá na bolsa mesmo, que é como a maioria dos casos, até porque nesse caso você consegue obter um ganho talvez maior, né? Porque é um ganho de mercado, então depende muito da situação. Nós temos fundos de investimentos que fazem a precificação das cotas de forma diferente. A gente chama isso de marcação a mercado. Vocês vão ouvir falar bastante disso nessa disciplina. A marcação a mercado é o preço de uma cota que está relacionado diretamente ao preço do bem que aquele fundo de investimento tem. É como eu falei, se o bem que o fundo tem com aquele dinheiro que eu emprestei para ele está investindo naquele bem, se ele valoriza, logo a minha cota valoriza. Se aquele bem desvaloriza, logo a minha cota também desvaloriza. Né? E uma cota, ela não existe de verdade, né? Ela é uma representação de uma parte que eu tenho de posse daqueles bens que o fundo tem, né? Que estão em nome do fundo. E essas cotas, elas precisam ser precificadas, ou seja, elas precisam representar o valor real do bem diariamente. Né? Por quê? Primeiro, para que eu saiba qual é o meu patrimônio, e segundo, porque se eu for negociar essas cotas de alguma forma, se eu for resgatar, ou se eu for vender, eu preciso saber quanto ela vai valer e quanto é que eu vou pegar de dinheiro. Então, os fundos eles podem ser precificados de duas formas. Ou por cota de abertura, que é quanto aquela cota valia no dia anterior, e aí ela abre hoje com a informação do dia anterior, mais a variação
do CDI, né, que é um indicador dos mais utilizados no mercado financeiro, ou então ela pode ser gerenciada por cota de fechamento, que é o preço de mercado do próprio dia e que ao final do dia, do expediente bancário, ela é precificada e aquele é o preço que você vai ter, por exemplo, se você vender e for naquele dia a liquidação, aquele é o valor que você vai receber. Então tem esses dois tipos de precificação, tá? Ou de cota de abertura, que é referente ao preço de ontem, ou a cota de fechamento, que é referente ao preço de hoje ainda. Bom, ainda em relação à questão das cotas, cada dono de uma cota é também dono do fundo, né? Ele é sócio desse fundo, vamos dizer assim. E as decisões, a prestação de contas, a supervisão, né? Tudo isso tem que ser feito pelos cotistas, que é o nome de quem tem uma cota. E aí é necessário, inclusive, a CVM, né, por meio da Instrução Normativa 555, ela obriga o administrador do fundo a, pelo menos uma vez por ano, promover o que a gente chama de Assembleia Geral de Cotistas, que é nessa Assembleia onde vai ser feita a aprovação da gestão dos administradores do fundo. Ou seja, vai se conferir os relatórios contábeis, né, o balanço patrimonial, vai se mudar cargos, vai se decidir, por exemplo, se vai abrir mais cotas caso seja um fundo fechado, enfim. Então, nessa Assembleia, uma série de informações importantes são fechadas por meio dessa reunião com os cotistas. Isso tem que rolar pelo menos uma vez ao ano. Isso é obrigatório. Além disso, aí fica a critério da administração do fundo. Pode também ser convocado pelos cotistas, caso os cotistas estejam descontentes com alguma coisa, eles podem também provocar uma assembleia, né? Essa convocação ela tem que acontecer com 10 dias de antecedência, já com a pauta bem clara do que vai acontecer nessa reunião, e ela é responsabilidade do administrador do fundo, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês a fórmula de como é que eu calculo o valor da minha cota, né? Então, o cálculo é bem simples. Eu fiz aquela verificação que a gente chama de marcação a mercado, que é o valor do patrimônio que o fundo tem, ou seja, a soma dos bens que ele tem, que ele investiu. Então, se ele investiu em casa, quanto vale a casa hoje? E aí eu divido pela quantidade de cotas que o fundo tem, né, quantidade de cotistas. Ou então, eu posso... Essa marcação a mercado, o objetivo dela é garantir que o patrimônio seja atual. Eu não posso considerar o valor apenas o valor investido, eu tenho que considerar o valor atual daquele bem para que eu possa saber se eu tive ganho, se eu tive perda ou não para esse cotista. Tá? O objetivo é lógico, é que esse patrimônio vá se valorizando ao longo do tempo. Esse é o objetivo do administrador do fundo de investimento. A função dele é só essa, é fazer com que o dinheiro renda. Né? Porque senão eu iria guardar embaixo do colchão. Não seria isso o caso, né? Então vamos lá. Funções administrativas, já passando para outro tópico. Como eu falei para vocês, você tem um administrador. Esse administrador pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? Ele constitui o fundo, ou seja, ele cria o CNPJ do fundo junto à CVM e à Ambima também. Então ele presta informações a esses dois órgãos. Ele é corresponsável pelas ações dos seus subordinados. Então, como eu falei, o administrador, e aí leia-se administrador pessoa física ou jurídica, ele pode contratar terceiros para exercer funções, né, como eu digo aqui. Ou seja, ele pode contratar alguém para gerenciar o fundo de investimento, no sentido de ir no mercado, comprar e vender bens. Eu posso fazer isso como administrador, mas eu posso contratar um gestor, né, para fazer isso. Se essa pessoa fizer uma cagada, comprar alguma coisa que não deveria comprar, vender alguma coisa que não deveria comprar, ou fizer algo diferente daquilo que está definido na política de investimento, e isso causar prejuízo para os cotistas, esse administrador pode ser punido junto com ele, junto com o gestor, né? Porque ele foi corresponsável, porque foi ele que terceirizou essa função. Tá? Então, o administrador é o papel mais importante
dentro do fundo de investimento, porque ele é o empreendedor do negócio, vocês entenderam? Foi ele que começou o fundo, foi ele que criou o fundo, então ele é o responsável por essa gestão total do fundo perante os cotistas, beleza? E aí, como eu falei, ele pode contratar pessoas, né, atores ou empresas também, para poder desenvolver as outras funções dentro do fundo. Como eu falei já, o gestor do fundo, que é aquele que vai no mercado fazer compra e venda dos bens. Então é essa pessoa aqui que pega a grana dos cotistas e vai para a bolsa para comprar e vender ações se for um fundo de ações. Ou é esse cara aqui que vai lá construir a casa se for um fundo imobiliário. É ele que vai comprar o terreno, é ele quem vai fazer as construções dos imóveis, por exemplo. É ele que vai buscar lá no leilão do governo federal a compra dos lotes lá de investimento que tinha, né? Aeroporto, não sei o quê. Então ele é o gestor, quem vai vai gerir o dinheiro para que ele consiga ter o retorno que foi esperado. Esse cara é super importante para o processo, né? Porque é ele que é o profissional que vai fazer a mágica rolar, né? Que vai fazer o dinheiro que foi investido ali se multiplicar. Se ele fizer cagada, ele prejudica todo mundo. O distribuidor, ele é o responsável por buscar investidores, ou seja, buscar pessoas que acreditem nessa possibilidade de retorno e comprem cotas. Ou seja, esse é o cara que vai estar lá no banco, né, na corretora, falou, compra o fundo tal, que esse fundo é muito bom, ele tem esse retorno, ele tem essas características e tal. Então esse distribuidor vai ser o ator responsável por ir ao mercado vender o fundo, vender cotas de fundo para pessoas físicas e jurídicas também. Tá? Tem um custodiador. O custodiador, a responsabilidade, que também pode ser uma pessoa física ou jurídica, é quem vai fazer todo o controle das transações, o registro de informações das transações financeiras do fundo. Inclusive, é esse aqui, o abençoado, que faz a marcação ao mercado. Ou seja, ele é o responsável de diariamente estabelecer qual é o preço de mercado daqueles bens, daqueles ativos que estão no meu patrimônio e logo o valor da minha cota. Tá? Então ele é muito importante porque ele é quem faz o registro dessas transações aí. E aí um outro papel que é necessário também, inclusive obrigado pela CVM 555, que é o auditor. Né? Esse obrigatoriamente precisa ser externo, porque é uma empresa que vai auditar os registros que o administrador vai ter, que o gestor de fundo vai ter, que o distribuidor e o custodiador vão ter, para garantir que não esteja acontecendo nada de errado, afinal de contas, você está gerindo recursos de terceiros. Não é o teu dinheiro. Então, esse auditor é super importante. O administrador ele pode contratar outros atores durante o processo, mas esses aqui são os essenciais dentro do organograma de um fundo de investimento. Vocês viram que funciona como uma empresa mesmo, né? Um organograma real, onde você tem cada um com uma função, você tem um CNPJ, você tem um objetivo de mercado, você tem clientes, né? Você tem fornecedores. Então é uma empresa. O fundo de investimento ele funciona como se fosse uma empresa. Tá? Pessoal, alguma dúvida até agora? Tranquilo? Vocês querem recreio ou não? Professor, tranquilo. Vamos falar pro senhor que tá entendendo tudo, que é mentira, né? Estamos indo aí observando. Não, mas vamos na onda, né? Minimamente a gente compreendendo como é que funciona, depois a gente dá uma revisada. Né? Vocês querem dar uma parada, querem dar uma descansada ou vamos tocar? Por mim não faz diferença não. Que agora são 8h08. Vamos tocar então para a gente poder talvez terminar mais rápido, né? Então, ó, próximo passo aqui, próximo tópico, é a documentação dos fundos. Isso aqui, pessoal, é super importante porque quando eu falo em documentação, é a documentação formal, né, para que ele possa existir perante a CVM, mas é principalmente as informações que vão ser prestadas aos cotistas ou a quem está querendo comprar uma cota. E aqui eu posso dizer de experiência própria porque a gente, quando está operando nesse mercado, a gente não vai ter
a gente já sabe o que é essencial que eu preciso conhecer, né? São os detalhes específicos. Outras coisas, boa parte dessas 100 páginas desse regulamento, por exemplo, eu não vou ler. Assim como a gente não lê, né, o termo de uso lá quando a gente baixa um aplicativo, a gente só vai clicar em li, concordei, né? É a mesma coisa. Porque a gente sabe que é meio que Ctrl+C, Ctrl+V. E é por isso que a própria CVM, ela obriga que você tenha esses 4 instrumentos. O primeiro é o regulamento, né, que é o, vamos dizer assim, o contrato social do fundo de investimentos. Que ali você tem todas as regras, todas as informações sobre os papéis, sobre tudo. Né? Tá tudo lá no regulamento. O que pode, o que não pode, taxas, tudo isso que a gente está falando aqui vai estar lá no regulamento. Só que ele é enorme, né? Ele é muito grande, ninguém vai fazer essa leitura. Acho que nem quem gerencia faz essa leitura. Então ele precisa ter resumos. E aí esses resumos eles acontecem por meio, primeiro, do formulário de informações complementares, ele já tem 2 páginas, então ele é mais resumido. Ele vai ter principalmente informações sobre rentabilidade, sobre histórico de rentabilidade, né? Sobre a meta, o objetivo de rentabilidade. Lembrando que não existe promessa de rentabilidade, ou seja, rentabilidade passada não representa rentabilidade futura. Essa é uma máxima do mercado financeiro. Então, se porventura, assim como tem aqui na minha cidade, alguém disser para você, eu te garanto X% de rentabilidade, sai longe, né? Pule bem longe dessa pessoa. Porque pode ser uma série de coisas, menos investimento sério. Não estou dizendo que você não vai receber os 10%, pode até receber, mas a chance de que isso não seja fruto de investimento é muito grande, tá? Ou é uma pirâmide financeira, também tem essa possibilidade, existe uma grande possibilidade, que eu acho que é o caso do exemplo aqui da minha cidade. A pessoa diz, não, invista que eu vou 10% ao mês. O cara é corajoso. Mas enfim, então as informações, a mais importante eu até deixei aqui em negrito, né? É a lâmina de informações essenciais. Essa aqui é a foto do fundo. Ele vai trazer taxa, ele vai trazer objetivo de rentabilidade, ele vai trazer histórico, ele vai trazer legislação, ele vai trazer as informações do administrador, né, o CNPJ e tal. Então, é o que eu preciso hoje para poder definir se eu quero esse ou se eu quero aquele. É um currículo resumido do fundo, né? É o que a gente precisa para poder tomar decisões. Então, se vocês forem, eu quero definir qual fundo eu vou investir. Não vai só pela informação de quem está te vendendo, do distribuidor, né? Peça a lâmina de informações essenciais. É uma página e nela você vai ter todas as informações que são úteis para que você possa tomar a decisão de investir ou não. Eu até já contei para vocês aqui nessa aula uma história de um fundo, né? Na época que eu era gestor, a pessoa veio me vender o fundo era ótimo, tinha uma rentabilidade muito boa, tinha histórico de rentabilidade, então era real. Ela tinha, enfim, tinha todas as características ali, um risco baixo, né, um risco considerado baixo também. Porém, lá nas letrinhas miúdas, né, lá na lâmina de informações essenciais, apareceu a informação do resgate, né, que é a informação de liquidez que a gente chama, né, ou seja, quando eu precisar desse dinheiro, quando é que eu vou ter esse dinheiro na mão? E aí, nesse fundo de investimento, ele dizia, lá na venda, né, a pessoa, não, ele é de resgate automático. O que é um resgate automático? Resgate, você pode resgatar qualquer dinheiro, a qualquer momento. Você pode pedir o resgate a qualquer momento. Mas aí quando você vai, né, na informação, lá nas letrinhas miúdas, e aí por isso a importância de você conhecer a lâmina de informações essenciais, a solicitação poderia ser a qualquer momento. Mas o resgate, ou seja, a liquidação de fato, o depósito do dinheiro na minha conta, era em D mais 365. Ou seja, depois que eu pedisse o dinheiro, esse dinheiro seria depositado na minha conta em até 1 ano. Ou seja, liquidez
Zero. Era um ótimo fundo, mas ele iria demorar 1 ano para me devolver esse dinheiro. Putz, que fundo é esse que não tem dinheiro para poder me devolver e precisa de 1 ano para captar dinheiro? Alguma coisa errada tinha. Alguma coisa errada tinha, ou seja, era um fundo com uma liquidez muito baixa. Eles estavam usando essa grana para poder ir para o mercado, mas eles não tinham capital próprio para poder fazer o retorno de fato para quem quisesse resgatar, né? Então, não era um fundo legal, pelo menos não para mim naquele momento. E aí, por último, o termo de adesão, que é o contrato que você assina com o fundo, basicamente comprando a cota, né? Você definindo quais são as regras, o pagamento, enfim. E aí é um contrato, tá? Então são esses quatro documentos assim. Como eu já falei para vocês, as taxas e cobranças é padrão, né, para fundos de investimento a gente está falando, tá? Eu não estou falando de ações, eu não estou falando de moeda, de criptomoeda, eu estou falando de fundos de investimento. Cada fundo ele vai ter uma cobrança específica, tá? Em média é cobrado 2% de taxa de administração, mas ele pode oscilar de 0 até 3%, dependendo do tipo de fundo de investimento. A gente tem, por exemplo, um fundo que é o multimercado, que é um tipo de fundo da classificação da CVM, que ele investe em tudo, ele pode investir em tudo. Ele pode investir em ação, em imobiliário, em outros fundos, ele pode fazer o que ele quiser. Logo, o trabalho que o administrador vai ter para fazer esse dinheiro render é muito maior, ou seja, ele vai ter que movimentar muita coisa, ele não vai poder só comprar uma casa, alugar e só esperar o retorno do aluguel. Não, ele vai precisar trabalhar muito mais para conseguir alcançar o retorno que ele prometeu. Então a taxa de administração é mais cara. Então quanto maior o trabalho, maior o retorno, provavelmente, né? Maior é a taxa de retorno, mas também é maior a taxa de administração. Assim como nós temos alguns que têm taxa zero, que não cobram taxa de administração. E aí, como eu falei, por que não cobram taxa de administração? Porque eles se garantem muito na performance. Ou seja, eu não vou te cobrar taxa de administração porque eu tenho uma chance muito grande, ou eu confio muito no meu taco, de que eu vou ter uma performance acima daquela que foi prometida. Logo, eu vou ganhar muito mais na performance. E aí eu consigo trazer para o meu fundo aquela pessoa que está a fim de economizar na taxa de administração. Então, como é um produto, né, tá no mercado, e aí o cliente, na hora que ele vai comprar o fundo, ele vai escolher qual é aquele que é mais barato, qual é aquele que traz mais retorno, qual que é aquele que tem menor risco, aquele que tem maior liquidez. E aí esse lance da cobrança da taxa de administração ou não é um dos requisitos sobre a escolha do fundo. Porque dependendo do percentual, 3% de taxa de administração, se o retorno que ele me der for de 4%, vai me sobrar só 1%. Né? Sobra muito pouco. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa cobrança ela é ao ano, o percentual é ao ano, então é 2% ao ano, mas ela é calculada todos os dias, porque você pode resgatar qualquer dia, então eu tenho que calcular diariamente, e ela é cobrada mensalmente, ou seja, no final do mês ela vai lá e come uma parte do teu lucro para pagar a taxa de administração, que eles não são besta nem nada, né? E ela é cobrada sempre, independente se houve lucro ou se não houve lucro, isso é importante. Então, mesmo quando o fundo deu prejuízo, essa taxa vai ser cobrada do mesmo jeito, né? Porque o fundo vai continuar tendo os custos dele, vai continuar tendo funcionário para pagar, aluguel para pagar, estagiário para pagar. Então, taxa de administração ela é permanente, independente do lucro ou não, tá? Diferentemente da taxa de performance, como eu já falei. Né? A taxa de performance ela só acontece quando você tem uma meta de performance, no caso, né? Que é o que a gente já aprendeu também aqui, que a gente chama de benchmark. Né? Benchmark ele é uma declaração que o fundo faz de que é um indicador que eu vou buscar. Então, ó, o nosso fundo de investimento é um fundo que está atrelado a Selic. Ou seja, ele vai buscar investimentos que tenham rentabilidade similar à taxa Selic. Não significa que ele vai investir só em
só em produtos da taxa Selic, não é isso. Mas ele vai investir ele pode investir, por exemplo, em aluguel que renda algo próximo da mesma taxa que a Selic tem. Então, a meta é a Selic, ou a meta é o IPCA, a meta é o IGPM. Né? Então, essa meta, o benchmark, é o indicador que eu vou usar para poder saber depois se eu alcancei ou se eu não alcancei aquele retorno que eu prometi, tá? que eu disse que eu iria alcançar. Então, a taxa de performance, ela só é cobrada primeiro, quando houver lucro, e ela é cobrada em cima daquilo que excedeu o benchmark. Então, não pode ter tido prejuízo. Se teve prejuízo, não vai ser cobrado, é lógico. E mesmo se não houve prejuízo, ele só vai ser cobrado em cima daquilo que excedeu a meta. Então, se a meta era o IGPM está em 6%, por exemplo, estou chutando, tá? O IGPM está em 6%, e ele conseguiu 8% de rentabilidade naquele mês, ele vai cobrar 20% daquilo que excedeu a meta, ou seja, em cima dos 2% que excedeu, entre 6% e 8%, 20% é do administrador, certo? Então, se eu ganhei R$100 de rentabilidade a mais além da meta, R$20 é da taxa de performance, ou seja, ela bonifica o bom gestor, né, o bom administrador da taxa do fundo de investimento. Aquele administrador que foi mediano, que não conseguiu ir muito além da meta, não vai ganhar essa taxa de performance. E aí tem também a taxa de entrada ou saída, como a gente falou agora há pouco, né, João Vitor? Ela é autorizada, mas ela é muito pouco usual exatamente porque ela não pega bem, né? Você cobrar para entrar, ou seja, eu já estou buscando o cliente no mercado, aí eu vou cobrar dele para ele entrar, ou vou cobrar dele para ele sair. Depende muito de cada caso. A gente vai ter, como eu falei, algumas situações de fundos fechados, por exemplo, que não estão precisando de captação. E aí ele pode colocar essa taxa exatamente para poder buscar só investimentos bem específicos, públicos bem específicos, tá bom? Bom, e aí já entrando literalmente na função mesmo, né, de investir. Então, como eu falei, política de investimento. A política de investimento e o tipo de gestão é o que define o que esse povo vai fazer com o meu dinheiro. Ou seja, eu emprestei o meu dinheiro para essa administradora do fundo de investimento e eles vão buscar ter retorno no mercado com o meu dinheiro. Então, o objetivo de investimento é exatamente qual que é essa meta que eu escolhi e que eu declarei para o cliente na hora que ele comprou o fundo e disse, olha, essa aqui é a nossa meta, esse é o nosso benchmark. E aí você tem dois tipos de objetivo. Você pode ter um fundo que ele vai ter como objetivo acompanhar aquele indicador, ou seja, se eu disse que o meu indicador é o IGPM, a meta do fundo de investimento é acompanhar a mesma rentabilidade do IGPM, é acompanhar. Se é 6%, a gente vai buscar também 6% de rentabilidade. Né? E aí existem fundos que a promessa, né, ou o objetivo é superar o benchmark. Olha, é 6% de IGPM, a nossa meta é fazer 50% acima do IGPM. Ou seja, 150% do IGPM. Então, ele está sendo ousado, está deixando bem claro que a meta dele é fazer acima do benchmark. E aí esse objetivo vai também definir o tipo de gestão. Né? Se você tem o objetivo, por exemplo, é acompanhar o benchmark, é uma gestão mais fácil. Por quê? Porque o cara vai buscar investimentos no mercado que estão já relacionados àquele indicador. Então ele vai, por exemplo, se o IGPM, né? IGPM é inflação, pessoal, tá? Só para vocês lembrarem, a gente já estudou sobre isso. O IGPM é a inflação, a inflação relacionada às empresas, tá? Que é medido pela FGV. Então, se o benchmark é o IGPM, esse gestor do fundo de investimento, o que ele vai fazer? Ele vai comprar, por exemplo,
ações, ou ele vai comprar outras cotas de outros fundos de investimento, ou ele vai comprar debêntures, CDB, vai comprar títulos públicos que são pagos em IGPM, que são pagos com o mesmo indicador de IGPM, porque aí é fácil para ele. Ele compra e para. Se o IGPM subir, a gente vai receber IGPM e vai entregar para o cotista IGPM. Se o IGPM cair, eu vou pagar aquilo que o IGPM pagou. Eu não tenho nenhum tipo de compromisso em superar o IGPM. Eu tenho que pagar o IGPM. Então é fácil, é passiva essa gestão. Ele só acompanha o indicador. Agora, se o meu objetivo é superar aquele benchmark, ou seja, superar o IGPM, eu vou ter que ter uma gestão mais ativa. Ou seja, eu vou ter que buscar investimentos que conseguem me dar rentabilidade maior do que o IGPM. Então não adianta nada eu investir em um fundo, uma ação que paga algo similar a IGPM. Eu vou ter que investir em outras coisas, em outros tipos de produtos. Então é uma gestão mais ativa. O cara vai ter que trabalhar mais, vai ter que buscar, vai ter que fuçar, vai ter que arriscar, né? Vai ter que comprar outras coisas. Então a política de investimento, isso tem que ficar bem claro lá no regulamento, no regimento do fundo, que esse é o nosso objetivo e essa vai ser a forma de ação, né? A forma de gestão, o tipo de gestão. Isso tem que ficar muito claro. Não pode ter surpresa para o cotista, porventura um dia o cara foi atrás de tentar ter uma gestão mais ativa e perdeu dinheiro. Se isso não estava previsto no regulamento, ele vai ser punido por isso. Porque isso é muito importante, pessoal. Quando o investidor escolhe um fundo de investimento, isso tem que estar relacionado com o perfil daquele investidor. Isso é regra. A CVM obriga os bancos, os distribuidores de fundo de produtos ativos do mercado financeiro, antes de ofertar um produto, ela precisa fazer a análise do perfil investidor. A gente viu isso também nas aulas passadas. E se ela ofertar um produto diferente daquele aconselhado para aquele perfil investidor daquela pessoa, ela pode ser punida. Ela pode ser punida. Então, o fundo, quando o cliente escolheu, né, ou foi orientado a escolher aquele fundo, é porque o perfil dos objetivos e das políticas de investimento estavam relacionados ao perfil do investidor. E aí, se eu mudo o tipo de investimento, o objetivo de investimento no meio do caminho, isso está mudando também todo o motivo pelo qual aquele investidor optou pelo teu produto financeiro. Então eu não posso fazer isso, eu tenho que seguir aquilo que foi combinado, que foi definido e que foi acordado e publicado pelo fundo quando ele foi criado. Tá certo? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso pode dar, inclusive, multa, destituição dos administradores do fundo, uma série de coisas também. Tá? Vamos lá. Tipos de fundos. Esses tipos de fundos são importantes, mas o mais importante é a classificação da CVM. Eu vou ter primeiro um fundo aberto. Fundo aberto é o mais comum dentro do mercado hoje, que são aqueles fundos onde qualquer investidor pode acessar, ou seja, eu posso comprar a qualquer momento, não tem nenhum tipo de restrição em relação a quem pode comprar. É lógico, pode ter valor mínimo, né? A maioria dos fundos tem valor mínimo de investimento. Não tem necessariamente um momento onde eu posso ou eu não posso comprar. Eu posso ir no banco agora e dizer, eu quero uma cota desse fundo. Para cada cotista novo, né? Ou seja, eu fui lá e investi 100 mil reais e comprei X cotas do fundo. Para cada cotista novo que entra, o gestor desse fundo ele vai pegar esse meu dinheiro e vai investir mais. Então ele pode criar quantas cotas forem necessárias, né? Ou seja, entrou mais 1 milhão, vamos pegar mais dinheiro e vamos investir de novo. Ou seja, o investimento ele é ilimitado, as cotas são ilimitadas, porque o tipo de investimento que o administrador está fazendo com o dinheiro daquele fundo permite isso, tá? Diferentemente de um fundo fechado, que a gente vai ver daqui a pouco.
Quando eu faço um resgate da minha cota, significa o quê? Significa que o investidor, né, que o administrador do fundo, ele vai se desfazer de uma parte do patrimônio do fundo, ou seja, ele vai vender aquele patrimônio para que ele consiga ter dinheiro e vai me devolver a minha parte da minha cota, né, valorizado durante esse período. Então, quando eu faço o resgate, ou seja, quando eu pego meu dinheiro de volta, as minhas cotas são extintas, ela acaba. Né? Por quê? Porque o patrimônio que estava investido foi desfeito, ou seja, teve que ser vendido, teve que ser negociado para que esse dinheiro fosse devolvido para mim. Então a cota é extinta. E o fundo aberto, ele pode ter carência ou não para esse resgate. Foi o exemplo que eu dei agora há pouco, né? Era um fundo aberto, porém existia carência. Eu podia solicitar a qualquer momento, mas tinha ali 1 ano de carência até que eu recebesse o dinheiro efetivamente. Tá? Mas mesmo assim ele continua sendo um fundo aberto. Eu posso solicitar a qualquer momento. O que muda é que tem uma carência para que eu possa receber. Tá bom? Agora, no caso do fundo fechado. O fundo fechado, ele é fechado por algum motivo. Existe algum motivo para que ele não seja aberto a qualquer um. Pode ser, por exemplo, que o que vai ser feito com aquele dinheiro, o investimento que vai ser feito com aquele dinheiro, seja um investimento que nós não queremos dividir com muita gente. Simples assim. Eu quero que esse investimento seja restrito a um grupo específico de investidores. Pronto. É um fundo fechado. Então, existe limite de investidores, tem um momento específico onde o administrador vai aceitar ou não a entrada de novos investidores. Tem também uma data específica, um momento específico onde eu vou aceitar a saída de investidores, ou seja, tu não pode tirar teu dinheiro a qualquer momento. Você só vai poder retirar o seu dinheiro no momento X, não sei quando, mas isso pode ser definido pelo fundo. Né? Inclusive, a grande maioria dos fundos fechados, para que eu possa me desfazer da minha cota, né, eu não vou devolver para o próprio fundo, como é o caso do fundo aberto. Ou seja, o fundo pega a minha cota de volta e me dá o meu dinheiro. Não é assim que funciona. Para que eu possa me desfazer, eu vou ter que ir lá no mercado, lá na bolsa, por meio do corretor, e vender a minha cota para outra pessoa, para outro dono. Aí a posse, né, quem é o dono da cota vai ser outra pessoa que comprou a minha cota direto do mercado secundário. Mas a cota continua existindo. Ela não é desfeita no caso de um fundo aberto, como um fundo aberto. Ela continua existindo. Outra situação de tipo de fundo, isso aqui é mais raro, mas existe também, que são fundos para investidores qualificados e profissionais. Essa aqui não pode entrar picar fumo, né? Ou seja, só pode aplicar nesse fundo quem for investidor qualificado ou profissional. O cara tem mais de R$1 milhão investido, tem certificação da Anbima. Isso aqui é aquele tipo de fundo que os caras estão buscando performance, né? Ou seja, eles não estão precisando de dinheiro. Basicamente é isso. Eles não estão precisando buscar captar dinheiro. Eles querem um valor específico, mas com um público específico também. Existe uma grande possibilidade de que o risco aqui também seja muito alto. Logo, eles só vão buscar investidores que entendem muito bem o risco que estão assumindo, sabem o que está acontecendo, entendem o risco e logo entendem também a possibilidade de retorno. Tá? Isso não é muito comum, mas existe. E aí esse aqui também é legal, pessoal. É o fundo de investimento em cotas de fundo de investimento. Vamos lá, que eu explico. Eles abriram a captação do fundo, pegaram o dinheiro dos investidores e ao invés deles irem no mercado, né, quando eu falo no mercado é ir na bolsa, é ir no governo federal, é ir nas empresas, é ir nos bancos, ao invés de ele comprar produtos do mercado financeiro, ações, debêntures, CDB, letras do Tesouro Nacional e tal, o que ele vai fazer? Ele vai comprar cotas de outros fundos que já existem. Isso tem sido cada vez mais comum. Por quê? Porque você diminui o trabalho do gestor do fundo de investimento. Ou seja, esse administrador está sendo muito esperto porque ele está ganhando uma taxa de administração e uma taxa de performance em cima do trabalho de outros fundos de investimento.
Isso é fácil também para que você consiga diversificar o seu patrimônio, né? Porque aí a segurança é muito maior, você vai ter mais pessoas envolvidas nessa gestão. Então a chance de erro é muito menor. Então é uma boa possibilidade também. Então você vai comprar um fundo de investimento que usa esse dinheiro para investir em outros fundos também. Tá? Então é uma prática muito comum. Está aumentando cada dia mais. Tá? Então esses são os tipos de fundo. Tá? Eu acho que pulou aqui, Maria. Eu acho que foi excluído um dos meus slides aqui. Mas deixa eu resgatar aqui para vocês. A gente vai ter o que a gente chama aqui de classificação. Eu prometo que eu vou alterar aqui para poder postar novamente lá o arquivo. Tá? Mas é a classificação CVM. É a forma como a CVM classifica os fundos de investimento. A gente tem basicamente são 4 tipos. Deixa eu só me certificar de que eu vou ver que não vai ficar faltando nada. Sim, são 4 tipos. A gente tem primeiro, que são os fundos de renda fixa. A gente vai ter os fundos cambiais, fundos de investimento cambial. Tem os fundos de multimercado. Tem os fundos de ações. Tem também os fundos... Não, são esses 4 mesmo. Fundo de renda fixa, cambial, multimercado e o fundo de ações. E aí, cada fundo desse, né, ele é classificado dessa forma pela CVM de acordo com o percentual de investimentos que ela faz. Ou seja, como eu falei desde o começo, cada uma tem um objetivo diferente de investimento. Cada uma faz uma proposta diferente quando ela vende o fundo. Então ela vai ser classificada de acordo com esse percentual que ela tem de investimento naquele tipo de produto. Tá? No caso da... Deixa eu ver se eu acho aqui o percentual para vocês. Deixa eu confirmar se não está aqui nos próximos slides e talvez não ficou só errado a sequência. Não, faltou mesmo. Que pena, estava tudo bem organizadinho aqui. Deixa eu ver se eu encontro os percentuais. Professor, estamos meio quieto aí, mas estamos aí, tá? Oi? Estamos meio quietos, mas estamos aí. Não, tô ligado, tô vendo que vocês estão aí. Ó, vamos lá, eu acho que eu achei aqui... É que eu queria achar os percentuais, não queria ficar devendo para vocês os percentuais. É que eu fiz tanta anotação aqui, que agora nem eu tô me encontrando nas minhas anotações. Aqui, achei. Olha só, os fundos de renda fixa, eles são renda fixa por quê? Né? Porque eles vão ter pelo menos 80% do patrimônio líquido do fundo, ou seja, pelo menos 80% daquilo que ele captou com o investimento, ele vai investir em investimentos que têm uma renda fixa. O que é renda fixa? É aquela renda que já existe uma definição de qual é o benchmark, né? Qual é o indicador que eu vou ter de retorno. Então eu não vou buscar, por exemplo, ações. Renda fixa não é. Ações não é renda fixa. Né? Ou seja, é uma renda variável, ela depende do mercado. Então ela não é considerada como renda fixa. Tá? Então a renda fixa significa que ele vai buscar o quê? Ele vai buscar letra do Tesouro Nacional, né? Título público federal, que é algo que eu sei já o retorno. Eu conheço qual é a rentabilidade que vai ter no futuro. Então, o fundo de renda fixa hoje é o produto do mercado financeiro mais estável. É um dos mais estáveis, porque é conhecido. Pode render mais ou pode render menos, mas a rentabilidade é conhecida, né? A expectativa de rentabilidade é conhecida. Então, renda fixa, 80%. Tem que ter pelo menos 80% do patrimônio investido em renda fixa. O fundo de investimento cambial, foi aquele que eu falei para vocês, que o objetivo dele não é ganhar dinheiro, né? É talvez se proteger da variação do câmbio. Para ele ser classificado pela CVM como um fundo de investimento cambial,
ele tem que ter pelo menos 80% do patrimônio líquido dele investido em produtos que estejam relacionados com variação do câmbio. Tá? Então, isso é o fundo cambial. O fundo de ações, esse fundo de ações, ele tem que ter pelo menos 67% do patrimônio líquido do fundo investido em ações. E o restante, por exemplo, os outros 33%, pode estar investido em renda fixa, pode estar investido em título público federal. Mas pelo menos 67% tem que estar em ações. O que isso significa? Significa que a variação desse fundo vai estar mais relacionada à variação do mercado da bolsa, né? Porque ele está relacionado a ações. Então, cada fundo desse, de acordo com a classificação da CVM, tem uma característica específica para um perfil investidor específico. Então, quando o investidor chegar no banco e disser, olha, eu tenho um perfil mais arrojado, no teu caso, talvez fundo de ações, né? Meu perfil é mais conservador, no teu caso, renda fixa, né? Ou de acordo com o objetivo de investimento. Olha, eu quero investir agora porque eu quero comprar meu carro daqui a um ano. Espera aí, você tem pouco tempo e você precisa ter um retorno rápido e alto para comprar teu carro. Então, vamos em ações, vamos nem em fundo de investimento. Agora não, eu quero para me aposentar. Então, você tem bastante tempo e você não pode perder esse dinheiro. É algo que você não pode ficar sem, que é a tua aposentadoria. Então, tem que ter pouco risco e baixa rentabilidade ao mês, porque você vai ter muito tempo para poder render, né? E aí, por último, tem o fundo de investimento multimercado. O multimercado, pessoal, ele pode fazer qualquer coisa. O multimercado não tem nenhum tipo de percentual sobre o que é que o fundo tem que fazer com o dinheiro. Ele pode fazer o que ele quiser com qualquer tipo de investimento. Por isso que ele é multimercado. Ele vai poder atuar em ações, ele vai poder atuar no mercado privado, ele pode atuar com letra do Tesouro Nacional. Então, esse aqui hoje, ele tem um risco alto, né? Mas automaticamente a rentabilidade também é maior, porque ele vai estar buscando rentabilidade em várias fontes. Ele não vai ficar preso só a um deles, e aí, a partir do momento que ele tem essa flexibilidade, ele é categorizado como multimercado. Isso aqui vai estar lá na lâmina das especificações do fundo quando você for fazer a aquisição. Tá? É obrigatório que ele esteja classificado dessa forma, para que você saiba o que você vai esperar. Se você vai comprar um fundo de renda fixa, significa que pelo menos 80% do investimento que vai ser feito nesse fundo vai estar relacionado a investimentos que eu posso esperar rentabilidade. Não é fundo, não é nenhum tipo de investimento de renda variável. Então o risco é bem menor. Tá certo? E aí, o fundo de renda fixa, ele ainda é reclassificado de outras 4 formas. Eu tenho 4 subtipos de fundos de investimento de renda fixa. Acompanhem aqui. E aí é o slide que está aqui, que está na tela aqui agora. Eu vou ter o fundo de investimento de renda fixa de curto prazo. Ele é classificado de curto prazo quando os ativos que eu vou comprar têm vencimento, ou seja, o prazo de resgate do dinheiro daquele ativo. Então, compramos letra do Tesouro Nacional que vai vencer daqui a 200 dias. Vencer significa que esse dinheiro vai estar disponível daqui a 200 dias. E o máximo é 375 dias. Então, a média desse fundo tem que ser de 60 dias de todos os produtos que ele compra, de todos os ativos que ele tem. Ele pode ter ativos de até 375 dias, mas a média tem que ser nessa faixa de 60 dias. Qual que é a principal característica de um fundo de investimento de renda fixa de curto prazo? Liquidez. Ou seja, a maioria dos investimentos que eles vão fazer, que esse fundo vai fazer, são investimentos que vão estar dando retorno no curto espaço de tempo. Ou seja, eu vou poder sacar a qualquer momento. Então, é um fundo que vai ter provavelmente uma liquidez alta, possibilidade de pegar o dinheiro de volta quando eu quiser. Eu não preciso esperar muito para poder ganhar, para poder pegar de volta o dinheiro, no caso. Eu vou ter os fundos de renda fixa referenciados.
O fundo de renda fixa referenciado é aquele onde 95% dos ativos devem estar relacionados com o benchmark de referência. Ou seja, referência já está diretamente definido que ele vai ter uma referência, ou IGPM, ou IPCA, ou CDI, ou alguma coisa parecida, e 95% dos ativos tem que ser relacionados com aquele benchmark. Então ele só vai ter 5% que ele pode usar com outras coisas. Os outros 95% tem que estar relacionados àquele benchmark. Eu tenho outra categoria aqui, um outro subgrupo de fundo de renda fixa, que o investimento deve ser, por exemplo, em dívida externa. O que é a dívida externa? É um título público que o governo do Brasil emitiu, ou seja, um papel, um cheque assinado pelo governo brasileiro, mas ele não foi vendido aqui na Bolsa Brasileira. Ele foi vendido no mercado externo, ele foi vendido para os Estados Unidos, né, em países da Europa, por aí vai, que é para captar recurso externo, né, para captar recurso em moeda estrangeira. Um fundo de renda fixa de dívida externa significa que os ativos que foram comprados com esse dinheiro, pelo menos 80% tem que ser desses títulos que eu fui comprar lá fora. Eu recomprei esses títulos que valem em moeda estrangeira, né? Por isso que eles são de dívida externa. Eu tenho fundo de renda fixa simples, que esse aqui é o mais conservador de todos os fundos de investimento, não tem mais conservador do que ele. Por quê? Porque pelo menos 95% dos ativos devem ser obrigatoriamente de título público federal. Ou seja, ele vai pegar o meu dinheiro e vai sair dali, vai direto lá no Tesouro Direto comprar título público. Ele só vai ter 5% que ele pode investir em outras coisas, em ação, por exemplo. Né? Então é extremamente conservador. Nesse caso aqui, o risco de prejuízo é muito baixo. É muito baixo. Então, se você quer hoje escolher o mais seguro, fundo de investimento de renda fixa simples. Tá? E aí tem um outro, que é o de crédito privado. Esse fundo de renda fixa, ele vai buscar investir em títulos privados. O que é um título privado? Assim como o título público federal é um papel que o governo emite prometendo pagar com juros numa data específica, devolver esse dinheiro com juros, a gente também tem isso de empresas. Uma empresa, a Finan pode emitir uma debenture. Ou seja, ela emite um título dizendo, olha, em tal data eu vou pagar de volta esse valor com X% de juro. Então, um fundo de investimento em renda fixa de crédito privado é aquela que vai buscar pelo menos 50% do seu patrimônio líquido com esse tipo de investimento. Tá? Então, os outros 50% ela vai investir em outras coisas, mas pelo menos 50% tem que ser em crédito privado. Tá bom? Então, aqui a gente encerra o lance da renda fixa. Tá certo? E aí a divulgação. Como eu falei para vocês, todo fundo de investimento é obrigado a divulgar algumas informações, porque afinal de contas ele está lidando com dinheiro de terceiros. Não é dinheiro do banco, não é dinheiro dela. E aí a instrução 555 traça algumas regras para essa divulgação. Ela estabelece algumas formas de divulgação. E isso também tem que estar lá na lâmina, né, de informações lá para que você possa definir, fazer as comparações. A primeira delas é a rentabilidade do mês anterior. Essa rentabilidade tem que estar em percentual do mês anterior, ou seja, dos últimos 30 dias. Quanto foi que rendeu o fundo de investimento? Ela também tem que divulgar qual foi a rentabilidade nos últimos 12 meses, né, de agora até o mês 4 do ano passado. Ela também precisa divulgar a rentabilidade do ano anterior, ou seja, de janeiro até dezembro do ano passado, no caso de 2020. Essas informações têm que ser divulgadas diariamente, né, dependendo do tipo de informação. Elas têm que ser enviadas para a CVM e para a Ambima, e elas também precisam ser divulgadas mensalmente, né, no caso dos cotistas, por meio de informação que vai ou por e-mail, mala direta, ou pelo site da corretora. É importante que ela tenha essa divulgação.
Um fundo novo, um fundo que começou agora, ele só vai poder divulgar rentabilidade depois de 6 meses de operação. Ele não pode divulgar rentabilidade antes disso. Porque é talvez ainda muito efêmero, pode existir especulação, existe um risco de não dar certo, por exemplo. Então ele não vai divulgar para não talvez divulgar um valor de rentabilidade que não seja confiável. Né? E fundos que tem pelo menos com menos de 12 meses, né? Ou seja, entre 6 e 12 meses, ela tem que divulgar a data que o fundo foi criado. Então, é para deixar bem claro, olha, a gente está começando agora, então essas informações ainda são jovens, né? Não tem histórico de um ano, de 12 meses atrás. E podem ser, a CVM também diz que essas informações podem ser comparadas. Ou seja, eu posso pegar a rentabilidade do fundo e eu posso comparar com outros dados. Eu posso comparar com outros fundos, por exemplo, da concorrência, desde que sejam fundos da mesma classificação, ou seja, se é fundo de ações, eu só posso comparar com outros fundos de ações. Eu não vou poder comparar a rentabilidade de um fundo imobiliário com um fundo de ações. Não tem nada a ver. Eu posso comparar com o benchmark, né, que é o indicador, que é o objetivo de rentabilidade. Eu posso comparar com a inflação. Então, eu posso fazer essa divulgação dessa comparação para poder mostrar para o meu cliente ou para quem está procurando um fundo de investimento para aplicar quais são os meus resultados em comparação com essas informações. Tá? Então, essa divulgação de rentabilidade ela é obrigatória, ela não é opcional. Eu sou obrigado a divulgar. Tá? E aí, tributação, meu povo, já encerrando aqui também. Tá? Como a gente já falou lá no começo, né? O fundo de investimento, como qualquer outro tipo de investimento, quando você tem lucro, ele vai ser tributado. Né? O governo ele não deixa passar. E aí estão previstas as cobranças de 2 impostos. O primeiro deles é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que é o primeiro, inclusive, em ordem de cobrança, até porque você cobra primeiro o IOF e do saldo do que sobrou do lucro é cobrado o imposto de renda. O IOF, no caso dos fundos de investimento, excetuando, aqui é importante, excetuando os fundos de ações, tá? O fundo de ação não tem cobrança de IOF. Ele só cobra imposto de renda e é uma taxa fixa de 15% apenas no resgate, tá? Fundo de ações. Então a gente já isola o fundo de ações aqui dessa explicação daqui para frente. Não tem nem IOF e também não tem o tal do Come Cotas que eu vou explicar para vocês. Os demais fundos, né? Fundo de renda fixa, cambial, multimercado, ele vai ter incidência de IOF. Quando? Quando é que ele tem incidência de IOF? No resgate. Apenas quando você resgata o seu dinheiro é que você paga o IOF. E quando é que você paga o IOF? Apenas quando você resgata no curto prazo. Ou seja, eu investi hoje e amanhã eu vou resgatar. Se você for resgatar em menos de 30 dias, você vai pagar IOF por meio de uma tabela progressiva, que vai de 96% com um dia a 3% com 29 dias. Isso do lucro, tá? Não é do capital. Vem em cima do lucro que houve durante esse período. Então, qual que é o plano para você não pagar IOF? É não fazer o resgate antes de 30 dias. Pronto. Depois de 30 dias, você pode solicitar o resgate que você já não paga IOF. Tá? Então, você já está livre do IOF. Excetuando fundos de ações que não tem cobrança de IOF em hipótese nenhuma. Beleza? Já no caso do imposto de renda, isso aqui, cara, não tem como você escapar de jeito nenhum. Né? Ele não vai te dar folga em hipótese nenhuma. Vamos falar primeiro do fundo de ações. É cobrado o imposto de renda no resgate, né? O fundo de ações, quando você solicita o resgate das suas cotas, você paga 15%. Ponto. É só isso que acontece no caso dos fundos de ações. No caso dos outros fundos, fundo multimercado, fundo de renda fixa, nós temos 2 tipos de cobrança. Tá? São feitas 2 tipos de cobrança. O Come Cotas, que eu não sei se vocês já ouviram falar, e no resgate.
No Come Cotas, o que é o Come Cotas? Uma vez que eu tenho a possibilidade de fundos de longo prazo, né, o governo, que não é besta nem nada, ele não vai esperar você resgatar o teu dinheiro, que talvez pode ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, para te cobrar imposto. O que ele vai fazer? Ele vai antecipar essa cobrança do imposto de renda. Ele vai adiantar essa cobrança do imposto de renda porque ele quer dinheiro agora, né? Ele quer captar agora. Então o que ele faz? 2 vezes por ano, lá em maio e em novembro, o que ele faz? Ele vai lá e cobra imposto de renda em cima daquilo que você ganhou durante aquele período, né? De novembro até maio ou de maio até novembro. Ele cobra 15%, dependendo do fundo, olha só. Se for um fundo de longo prazo, né? Ou seja, um fundo onde o dinheiro ficar um bom tempo lá, ele vai te cobrar 20% em cima do Come Cotas. 15%. Se for um fundo de curto prazo, né, um fundo de pouco tempo, ele vai te cobrar 20% do Come Cotas. Ou seja, 20% do lucro que você teve durante aquele período vai ser cobrado em maio e vai ser cobrado em novembro. E por que Come Cotas? Por que o nome Come Cotas? Porque ele literalmente come uma parte das cotas que você tem. Se você tinha 100 cotas de um fundo de investimento, em renda fixa, por exemplo, e houve a cobrança lá em novembro, ele vai diminuir a quantidade de cotas que você tinha. Se você tinha 100, você vai ter, sei lá, 95 cotas depois que é feita a cobrança do imposto de renda, né? Então ele antecipa essa cobrança antes mesmo de você pegar o dinheiro, antes mesmo de você ir lá resgatar o dinheiro. Ou seja, ele diminui o teu patrimônio, pega para ele e ele já cobrou o imposto de renda, então já está cobrado. Você não tem para onde escapar. Então, se for um fundo de curto prazo, você paga mais, né, o imposto de renda, que parte do pressuposto que esse dinheiro vai ficar menos tempo ali, então ele cobra mais caro. E já no longo prazo, como vai ficar mais tempo, você vai pagar mais imposto, então ele cobra mais barato. No Come Cotas, em maio e em novembro. Agora, no resgate, ou seja, meu dinheiro ficou lá durante 5 anos, a cada maio e a cada novembro eu pagava 15% de imposto de renda, não tinha conversa, agora eu decidi que eu vou resgatar o meu dinheiro. O que vai acontecer? Como eu deixei meu dinheiro lá 1 ano e pouco, 1 ano e meio, na hora que eu fizer o resgate, eu vou pagar 17,5% de imposto de renda. Ali, ó, na tabela regressiva. De 1 ano a 2 anos, eu deixei meu dinheiro 1 ano e meio. Eu vou pagar 17,5%. 17,5% em cima do quê? Em cima do lucro que eu tive desde a última Come Cotas. Se eu tive um Come Cotas em novembro e eu saquei em dezembro, fiz o resgate em dezembro, eu vou pagar 17,5% em cima do lucro que eu tive de novembro até dezembro. Tá? Esse é o primeiro cálculo. Mas não é só isso. Se eu deixei meu dinheiro lá mais de 2 anos, vai ser só isso, porque aí é 15%. Beleza. Agora, se eu deixei meu dinheiro lá menos do que 2 anos, no caso 1 ano e meio, como é esse exemplo que eu coloquei aqui, vai ficar faltando de 17,5%. Se eu paguei 15% no Come Cota de maio, no Come Cota de novembro, nos Come Cotas anteriores, ele vai me cobrar 2,5% dessa diferença durante esse período. Então eu vou pagar mais ainda. Resumindo, no final, você vai pagar 17,5% de tudo, de todo o lucro que você teve. E por que ele vai me cobrar mais 2%? Porque eu já paguei adiantado 15% de imposto de renda lá no Come Cotas. Então ele vai me cobrar 17,5% do período desde a última Come Cotas e vai me cobrar 2,5% do período anterior inteiro. No final das contas, se eu deixei meu dinheiro guardado lá 1 ano e 6 meses, eu vou pagar 17,5% de imposto de renda de todo o lucro que eu tive durante esse período. Então você não tem como escapar, tá? Não tem como escapar. Então, basicamente, o que é o imposto de renda no fundo de investimento? É em cima da tabela regressiva, que só é cobrada na hora do resgate. E o Come Cotas é a antecipação dessa cobrança do imposto de renda e que na hora que eu faço o resgate,
ela é corrigida, né? Ela é ajustada, onde quanto mais tempo eu fiquei com o dinheiro investido, menor vai ser o imposto de renda. Então, por isso que é feito esse ajuste aí. Se eu deixei meu dinheiro lá mais de 2 anos, eu vou pagar só 15% na hora do resgate, durante o lucro que eu tive no período desde a última Come Cotas. Eu sei que é um pouco confuso, pessoal, mas resumindo, você vai pagar imposto de renda sempre quando você resgatar. E qual é o problema do Come Cotas em maio e em novembro? Né? Onde é que está, na minha opinião, o mais sensível do Come Cotas? Ele bagunça o mercado inteirinho. Por quê? As ações caem durante o Come Cotas. Então, por exemplo, em dezembro, no comecinho de dezembro, que é quando realiza, né, a redução dos valores do Come Cotas, o mercado financeiro cai, as ações caem, os fundos de investimento caem, perdem valor. Então, isso bagunça todinho o mercado. Então, quando tem Come Cotas em maio e novembro, o mercado reage negativamente exatamente porque os valores negociados diminuem, todo mundo perde dinheiro, basicamente é isso. Né? Todo mundo perde dinheiro em função disso. Mas, enfim, não tem como escapar disso também não, tá? Pessoal, eu sei que deve ter bastante dúvidas sobre essa questão principalmente. Eu aconselho muito uma pesquisadinha com mais calma sobre tributação, olhar com calma depois talvez o material, olhar a apostila também com calma, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tá? O importante é a gente saber que eu tenho a cobrança de IOF, né, que ela é feita apenas se você deixar teu dinheiro menos de 30 dias, e você vai ter o imposto de renda, que quanto mais tempo você deixar ele aplicado, menor vai ser a cobrança do imposto de renda. E eu tenho o Come Cotas, que é o adiantamento dessa cobrança do imposto, que é feita 2 vezes por ano, e quando eu resgato o dinheiro, é feito o reajuste dessa cobrança para saber se eu já paguei tudo que eu tinha que pagar, ou se eu ainda tenho que pagar mais imposto de renda. Então não tem como escapar disso não. E aí, para a gente poder finalizar, né, como eu já falei lá no começo, a gente tem o código da Anbima, que é o código de boas práticas, assim como ela tem vários outros códigos de boas práticas. Esse aqui é exclusivo para a administração de recursos de terceiros. Então, ela estabelece essas normas para quem é signatário da Anbima, no caso bancos, distribuidoras, corretoras, para que obrigatoriamente eles sigam essas normas definidas no Código de Regulação. Então, ela não tem poder de fiscalização como a CVM, então ela não substitui a CVM, e nem a Instrução 555 da CVM, mas ela complementa isso de forma que ela moraliza o ambiente de negócios do mercado financeiro, ela define os papéis de cada um, né, e principalmente os aspectos éticos relacionados à gestão de recursos de outras pessoas. Afinal de contas, não é dinheiro do banco, não é dinheiro do governo, não é dinheiro de empresa, é dinheiro das pessoas, né, que investiram naquele produto, então é necessário que haja ética e moral nesse trabalho. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Todas possíveis? Professor, tranquilo. Tranquilo, professor. O povo tudo saiu da aula, hein? Pois é. Mas enfim, não é o bicho, tá? A boa parte do que a gente vai ver aqui, do que a gente viu em fundo de investimento, a gente não vai usar na prática mesmo, tá? A gente vai precisar compreender a lógica de como as coisas funcionam quando a gente for falar lá na próxima aula sobre a comparação entre renda fixa e renda variável. Renda fixa é a parte fácil, né? A renda fixa ela é interessante quando você tem juros altos na economia, que não é o caso agora, né? Os juros estão baixos, deu uma subidinha, mas os juros do Brasil estão baixos e a tendência é que ela continue caindo, não é uma tendência de alta. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa é 0. Então, renda fixa lá é um péssimo negócio. O ideal é renda variável, porque ela vai estar vinculada a outros indicadores de rentabilidade. Então, a gente vai precisar principalmente entender de benchmark, entender dos tipos de fundo, para que a gente possa comparar e entender o impacto de um para com o outro, tá bom? Então, assim, pessoal, tem simulado lá no Classroom,
tá? Tá lá na aula 7. Como eu prometi, eu vou fazer a conferência aqui do meu material, vou ver se eu consigo resgatar a minha tela que sumiu mesmo, da classificação CVM, porque é importante. Vou colocar aqui, vou atualizar lá na página, e aí vocês podem também já fazer o simulado, assistam os vídeos com calma, são, se não me engano, 5 ou 6 vídeos, né, com essas informações de forma mais detalhada, mais resumida, para que a gente possa pegar bem aí mesmo o conteúdo. E aí, se quiserem fazer o simulado, postando pra gente o resultado lá nos grupos, pra gente acompanhar, pra ver como é que vocês estão. Tá bom? Se não tiver nenhuma dúvida, vou desejar para vocês um bom final de semana. E até semana que vem, beleza? Falou, professor. Valeu pela aula. Até João. semana que Valeu, vem. Mike. Tranquilão, professor. Até mais. Falou, boa noite, ó.